A história de Neymar pode estar entrando em um dos momentos mais delicados de toda a carreira. E existe um detalhe que passou despercebido por muita gente, mas que pode ajudar a explicar por que o futuro do camisa 10 voltou a ser cercado de tantas dúvidas. Daqui a pouco você vai entender o que realmente está acontecendo e por que o Santos acompanha tudo isso com tanta atenção. A situação vai muito além das férias do jogador ou do contrato com o Santos. Existe uma combinação de fatores que pode influenciar os próximos passos de Neymar, e alguns deles envolvem o futuro do clube dentro e fora de campo. Já já eu explico por que esse assunto ganhou tanta força nos bastidores. Depois da eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, Neymar entrou em um período de descanso ao lado da família, nos Estados Unidos. A reapresentação ao Santos está marcada para o dia 17 de julho, no CT Rei Pelé. O contrato do camisa 10 com o Peixe vai até o fim deste ano, e internamente há confiança de que ele voltará para disputar o segundo semestre da temporada. Mesmo existindo valores de direitos de imagem que ainda precisam ser pagos pelo clube, a relação entre o Santos e a equipe que administra a carreira do jogador segue considerada cordial. Mas foi justamente nesse momento que uma nova dúvida começou a ganhar espaço. Segundo informações publicadas pelo GE, pessoas próximas ao assunto tratam o futuro de Neymar com cautela. Não porque exista uma decisão anunciada, mas porque o jogador vive um momento importante da carreira, depois de enfrentar uma sequência de lesões e um desgaste que se acumulou nos últimos anos. Quem acompanha Neymar sabe que os últimos anos foram muito diferentes daqueles em que ele encantava o mundo com atuações seguidas e praticamente sem interrupções. As lesões passaram a fazer parte da rotina, e cada retorno aos gramados veio acompanhado de uma enorme expectativa. Sempre que parecia estar recuperando o ritmo, surgia um novo obstáculo. Agora, depois da participação na Copa do Mundo, esse cenário voltou a ser debatido. Nos bastidores, a principal pergunta não é se Neymar ainda tem qualidade para decidir partidas. Isso ninguém discute. A grande dúvida é outra: qual será o próximo passo que ele deseja dar na carreira? Mas existe outro detalhe importante nessa história. Apesar das especulações, tudo indica que a reapresentação no Santos continua sendo o caminho mais natural neste momento. O clube conta com o jogador para a sequência da temporada, que inclui Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Só que existe um aspecto que torna essa situação ainda mais interessante, e ele envolve não apenas o Santos, mas também o lado pessoal de Neymar. Foi justamente esse lado pessoal que fez a reportagem ganhar tanta repercussão entre os torcedores. De acordo com as informações publicadas pelo GE, pessoas próximas ao jogador afirmaram que Neymar atravessa um período de desgaste. Depois de tantos anos atuando no mais alto nível, convivendo com cobranças constantes e enfrentando sucessivas lesões, o craque estaria cansado física e mentalmente. Isso não significa que exista uma decisão tomada sobre encerrar a carreira. Pelo contrário, as informações indicam que essa possibilidade hoje é considerada remota. Mas o simples fato do assunto ter sido discutido nos bastidores já foi suficiente para aumentar a preocupação da torcida. Só que existe outro detalhe que ajuda a entender esse cenário. Pouca gente lembra que Neymar ainda possui compromissos importantes pela frente. Além do vínculo com o Santos até o fim do ano, ele mantém contratos comerciais e de patrocínio que também pesam em qualquer decisão sobre o futuro da carreira. Encerrar a trajetória profissional neste momento não envolveria apenas uma escolha esportiva. Haveria impactos contratuais e comerciais que naturalmente precisam ser considerados antes de qualquer definição. Enquanto isso, o Santos segue planejando o restante da temporada, contando com a presença do camisa 10. O clube ainda disputa 3 competições importantes: o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Nos bastidores, a competição continental é vista como uma oportunidade real de conquistar um título inédito para Neymar com a camisa do Peixe. E esse talvez seja um dos maiores incentivos para que o craque volte motivado após as férias. Mas o problema não termina aí. Existe também a questão física. Depois de uma sequência de lesões que limitaram sua continuidade em campo, qualquer planejamento passa obrigatoriamente por uma recuperação completa. O Santos sabe que não basta ter Neymar à disposição. O objetivo é contar com um jogador capaz de suportar a intensidade da temporada e participar das partidas decisivas. Por isso, a reapresentação marcada para o dia 17 de julho será observada com muita atenção.
Será o primeiro passo para entender como o camisa 10 retorna física e mentalmente depois desse período de descanso. Ao mesmo tempo, outro fator continua chamando a atenção. Nos últimos meses, surgiram especulações sobre o interesse de clubes do exterior. Segundo a reportagem, o interesse do FC Cincinnati perdeu força, mas a MLS continua sendo um mercado com condições financeiras e esportivas para atrair um jogador do tamanho de Neymar. Além da questão econômica, o calendário norte-americano é menos desgastante do que o futebol brasileiro, o que poderia representar uma alternativa interessante para prolongar sua carreira. Agora vem a parte mais importante de toda essa história. Afinal, o que tudo isso representa para o Santos? O clube deve se preocupar com uma possível saída? E qual é o cenário mais provável para os próximos meses? Agora, olhando para todo esse cenário, existe uma conclusão importante. Hoje, o futuro de Neymar depende muito mais de como ele vai se sentir nas próximas semanas do que de qualquer especulação que tenha surgido nos bastidores. Os fatos mostram que o jogador tem reapresentação marcada no CT Rei Pelé, segue com contrato válido até o dia 31 de dezembro e até o momento não existe qualquer anúncio oficial indicando uma aposentadoria ou uma saída imediata do Santos. Por isso, o momento pede cautela. Mas existe um detalhe que merece atenção. A permanência de Neymar interessa muito ao Santos, e não apenas pelo aspecto técnico. Dentro de campo, o camisa 10 é capaz de mudar o nível da equipe em partidas decisivas. Um jogador da experiência e da qualidade dele pode fazer a diferença em competições como a Copa do Brasil e principalmente na Copa Sul-Americana, torneio que o clube trata como uma grande oportunidade de conquistar um título nesta temporada. Fora das quatro linhas, o impacto também é enorme. A presença de Neymar movimenta patrocinadores, aumenta a exposição do Santos, gera mais interesse da imprensa, impulsiona a venda de ingressos e fortalece a imagem do clube. É um jogador que influencia o ambiente esportivo e também o financeiro. Por isso, qualquer notícia envolvendo seu futuro naturalmente desperta tanta repercussão. Só que existe outro ponto importante. Se por um lado o Santos deseja contar com Neymar, por outro, o clube também sabe que qualquer planejamento precisa respeitar as condições físicas do atleta. Depois de tantas lesões, acelerar um retorno ou criar uma expectativa exagerada seria um risco que não interessa a ninguém. A tendência é que os próximos dias sejam decisivos justamente para avaliar como o camisa 10 retorna desse período de descanso. E esse talvez seja o principal motivo para a torcida acompanhar com tanta ansiedade a reapresentação marcada para o dia 17 de julho. Será a partir desse momento que as conversas internas devem ganhar força e que o clube poderá começar a desenhar os próximos passos da temporada. Foi aí que essa história ganhou um significado ainda maior. Mais do que discutir onde Neymar vai jogar ou quando voltará aos gramados, o que está em jogo é a reta final da carreira de um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Independentemente das decisões que vierem pela frente, Neymar já construiu um legado que marcou gerações. Mas todo torcedor santista sabe que ainda existe o desejo de vê-lo escrever novos capítulos com a camisa do Peixe. Agora resta acompanhar os próximos acontecimentos e esperar que esse período de descanso seja suficiente para que ele retorne motivado e em condições de ajudar o Santos nos desafios do segundo semestre. E eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Neymar ainda conseguirá ser decisivo pelo Santos nesta temporada? Ou acha que o desgaste físico pode mudar completamente os planos para o futuro? Deixe sua resposta aqui nos comentários, vou ler a opinião de vocês. E se você acompanha o Santos todos os dias e quer ficar por dentro de tudo o que acontece no clube, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhuma atualização sobre o Peixe, o mercado da bola e os bastidores da Vila Belmiro.